Certo, então vamos ver o que ele falou aqui no parte titulado Estupro. Os violadores americanos, Ku Klux Klan, e a política de linchamento da multidão. Esses infelizes são o resultado do avanço da taxa no termo de escravos anglo-saxões. Olha a taxa. A taxa de adiamento significa em tempo de escravidão, os senhores de escravos brancos cometeram fornicação ruidosas com a mulher negra que foi feita a escrava. Então vamos ver. Americano Ku Klux Klan e a política de linchamento da multidão. Esses infelizes são o resultado do avanço da taxa no termo de escravidão anglo-saxão. A taxa de adiantamento significa, em tempo de escravidão, os senhores de escravos brancos cometeram fornicação ruidosa com a mulher negra que foi feita a escrava. Aqui ele está apontando essa questão, como as mulheres negras foram, além de ser escravizadas, foram abusadas. E esse abuso vai gerar outras pessoas, e nesse ato todo ele chama taxa de adiantamento. Eu não sei o que está sendo, está adiantando o que. Tem relação agora para ter um filho, estou adiantando algumas coisas. Mas vamos ver como essa taxa de adiantamento, como afeta o homem negro, porque há um certo efeito psicológico que vai acontecer com o homem negro aqui. Então vamos ver como essa questão relaciona ao homem negro, essa taxa de adiantamento. Lembra, essa taxa está vindo do homem branco. Aí fala assim: naqueles dias, os homens negros não tinham oportunidade de avaliar, que é essa mesma palavra aqui, rate, advance rate, taxa de adiantamento. Aqui eles estão usando a palavra de avaliar, que dá para mim o entendimento de que opportunity to rate. O homem negro não tinha condição naquele momento de escolher muito em relação a que mulher ele quer, que tipo de mulher. Mais ainda uma mulher branca, ele não poderia ser vista como uma mulher branca, certo? Então, quem tinha mais ranking, rating, em inglês a gente fala, mais avaliação, era o homem branco, porque ele movimentava entre a raça dele e entre nossa raça, tendo esse relacionamento com homens negros, mulheres negras, jovens, meninas e meninos, porque a gente vê as questões da própria igreja católica e tudo. Então a gente vê muita coisa. Todas as escalas da vida e escadas na vida, quando a gente estava nesse processo, estava sendo abusado. Ser jovem, pequeno, adolescente, adulto, jovem adulto, não importa. Esse negócio estava acontecendo. Então a gente vê se avaliar. Isto é, então vamos continuar de novo. Naqueles dias, os homens negros não tinham oportunidade de avaliar, como nós falamos aí. Isto é, de se deitar com mulheres brancas. Portanto, enquanto o sangue dos homens negros queimavam em seus corpos para o sustento sexual de seus próprias mulheres, os senhores de escravos brancos levaram todas as melhores mulheres negras e cometeram fornicação ruidosas com elas e chamaram de taxa antecipada. Foi assim que as pessoas as pessoas de mistura entraram na veia humana. Lógico, essa última parte aqui, a gente tem outras misturas que aconteceram antes, mas não deixa de ser um acontecimento que aconteceu agora, certo? Uma das misturas que aconteceram agora, porque nós temos outras em outros momentos, mas nós vimos aqui no texto, certo? Na avaliação desse texto aqui, eu acho muito interessante, certo? In those days the black man held. Então você vê aqui como o psicológico do homem negro estava nessa situação, sem condição, muitas das vezes, de agir, certo? Preso. Lógico, quando o primeiro momento que ele tem para agir, ele age. Outros, depois de um tempo, decidem relaxar e aceita tudo tranquilamente, e hoje a gente está seguindo. São poucos nós que estamos aqui, poucos, mas muito que estamos aqui tentando manter o fogo aceso,
e trazendo as informações para que quem está navegando neste mundo de internet pode estar encontrando no meio do caminho. A gente está trabalhando aqui o livro The Promise Key, ou A Chave Prometida, esse Leonard Percival Howell, certo? Um dos primeiros, se não o primeiro, que proclamou, que publicou, que fala publicamente sobre Haile Selassie, ou um dos primeiros, porque nós temos outros. Nós temos outros e a gente vai dar uma olhada antes de nós encerrarmos aqui. Mas esse aqui mostrou como o homem negro estava nesse momento aqui, especialmente com esse texto aqui. Deixa eu voltar para o português aqui. É bom que a gente lê mais uma vez. Naqueles dias, os homens negros não tinham oportunidade de avaliar, escolher de nada. Isso é, se deitar com mulheres brancas. Portanto, enquanto o sangue dos homens negros queimavam em seus corpos para o sustento sexual de suas próprias mulheres, os senhores de escravos brancos levaram todas as mulheres, melhores mulheres negras, e cometeram fornicação ruidosa com elas e chamaram de taxa antecipada. Sério, 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 sério. Então essa foi uma fala do Leonard Howell sobre como ele veja o que aconteceu e o que estava acontecendo talvez até no tempo dele em termos de estupro. Aqui também tem uma informação. E essa informação aqui é importante porque depois que a gente é tratado, certo? Eu nem sei quanto tempo isso aqui estava. Então, esqueci o que eu queria falar lá. Então tem outra parte aqui também que é interessante. Vamos ver isso aqui. Tinha uma boa conexão entre o que eu queria dizer e de repente perdeu geral. E essa última parte desse texto aqui está dizendo assim: naquela época, esse ato era chamado de taxa antecipada da supremacia branca. É o espírito universal de abuso que se manifesta, que o homem negro de classe comum está agora estuprando a mulher branca de classe comum. Essa parte final também, talvez eu nem use isso, antecipada. Naquela época, esse ato chamado de taxa antecipada da supremacia branca. Talvez a gente não precise dessa primeira parte, segunda parte. Então, vamos continuando. O que mais nós temos? Eu acho que a gente já está finalizando aqui, sim. Já está finalizando. Então, aqui um dos outros tópicos do livro chama Black People Arise and Shine, como uma mensagem, né? Povo preto, levante e brilha, e mostra seu brilho. Então tem duas partes aqui que eu marquei, e vamos ver por que eu marquei esses dois. Então qual foi a mensagem que ele deu nessa parte aqui? Povo preto, levante e brilha. Povo preto, levante-se e brilha, porque a luz veio e a glória do Rei dos Reis está agora levantado sobre ti. Falando aqui tudo, quando ele está falando aqui, esse rei do rei, ele está falando em Selassie. Não permite que os pregadores da doutrina do homem branco o convençam a virar as costas contra Haile Selassie. Todo homem foi criado para a terra, para que pudesse ter e desfrutar a plenitude das riquezas da terra. Boa informação, boa mensagem, nessa mensagem aqui. Povo preto, levante-se e brilha, porque a luz veio e a glória do Rei dos Reis está agora levantada sobre ti. Não permita que os pregadores da doutrina do homem branco o convençam a virar as costas contra Haile Selassie. Todo homem foi criado para a terra, para que pudesse ter e desfrutar a plenitude das riquezas da terra. Só estamos vendo aqui a informação do cara. Naquele momento, as ideias, ele chama The Promise Key. Deixa eu ver de novo. Yes. Ele chama isso aqui a chave prometida, né? Então aqui ele deu uma mensagem. E nós temos aqui também: The white man doctrine has forced black man to forsake silver and gold. Importante. Aqui nós temos informação muito importante, porque
durante esse processo de escravidão e tudo, e a gente sendo educado dentro desse processo, especialmente com a Bíblia, nós fomos indoctrinados. E essa doutrinação tem certos efeitos sobre nós. E nós podemos ver esse efeito na nossa condição de vida, certo? Que nós temos. Então, vamos dar uma olhada no que ele falou aqui. A doutrina do homem branco forçou o homem negro a abandonar a prata e o ouro e buscar os céus após a morte. Isso nos levou a viver em desgraça e morrer em desonra. Agora, nós, os negros, descobrimos que a doutrina deles era apenas um truque e todas as intenções deles era, sim, fortalecer e enganar nós negros. Então, esse é como uma confirmação. Isso aqui, quem não sabe, certo? Quem não sabe? Vamos ler de novo. A doutrina do homem branco forçou o homem negro a abandonar a prata e o ouro. Lembrando, quando essas galeras encontraram a gente na África, nós tínhamos ouro e prata em abundância. Entende? Riqueza, terra a gente tinha. E por uma razão ou outra, essas galeras conseguiram convencer a gente de largar tudo isso aqui e cair num livro cegamente. E quando nós abrimos nossos olhos, depois de sair desse livro, a gente não tinha nada. Já levaram a terra, ou tomaram a terra, já levaram todos os nossos artefatos, nossas coisas que a gente produz, o que nos destrui, capturou a gente, já fez tudo. E hoje que nós não estamos mais sobre correntes, então a gente tem a condição de estar refletindo mais e mais sobre quem somos nós e o que a gente está fazendo aqui e como nós vamos mover dentro desse processo todo. A gente deixa as coisas passar, entendeu? Então, assim, refletindo de volta no base de Rastafari, o que um dos homens que iniciou esse processo estava falando aqui, naquele tempo. E a gente vê que isso aqui é pertinente até hoje. A doutrina do homem branco forçou o homem negro a abandonar a prata e o ouro. Hoje nós estamos em pobreza, como um povo que antes era rico e cheio de riqueza e abundância, agora está mendigando ao redor do mundo. Mendigando ao redor do mundo. A gente chama brasileiro, nós somos afro-brasileiros, afro-colombianos, todos sem nada. Todo mundo trabalhou 500 anos, 500 e tantos anos, 400 e tantos anos, não recebeu um centavo. Está todo mundo miserável, todo mundo com problemas mentais, todo mundo estressado, todo mundo deprimido. Todo mundo tentando sobreviver dentro dessa loucura que as pessoas transformaram a nossa vida. Nós temos que encontrar, porque eles não vão dar pra gente psicólogos e essas coisas. Ninguém dá essas coisas. Nós temos que nós reformar, tornar nossos próprios psicólogos dentro dessa batalha para sobreviver e sair daqui vivo, porque tem pessoas que querem ver o nosso fim nesse processo também. Nós sabemos. Então a luta está aqui, certo? Então desde aquele tempo a galera já estava apontando, forçou o homem negro a abandonar a prata e o ouro. E hoje a gente vê quanto importante é ter riqueza, as coisas que você pode trocar, coisas que pode virar recurso, dinheiro. A gente tá vendo o sofrimento e esse tipo de coisa, porque está em cidades, não está com plantação ou em sítio. Está na cidade, então tem que ter dinheiro para manter, se é aluguel, se é isso, se é luz. E o ouro e o prato a gente já tinha, certo? E o que a gente busca depois que a gente abandonou a prata e o ouro? A gente foi buscar os céus após da morte. Olha como o negócio piora. Porque os seus céus, que quer dizer sua felicidade aqui na terra, não existe. Tu vai viver miserável para o resto da vida sem ter a chance às benfeitorias que a terra, benfeitorias e o que a natureza, recursos naturais que foram oferecidos a todo mundo. Tu não vai ter acesso a esse tipo de coisa para ter uma vida feliz aqui na terra. Não, tu tem que morrer miserável e esperar um lugar onde você será glorificado. Que é isso? Desde quando o preto pensa dessa forma? Isso foi colocado na gente e nós temos que combater esse tipo de coisa, certo? Não. Morrer aqui miserável e vai para um lugar esperando. Então, esse é o que a gente está querendo, enquanto todas as outras nações, seja ele chinês, indiano, europeu, toda essa galera, o árabe, toda essa galera
está buscando a riqueza bem aqui entre nós, tendo condições e tudo. Então, e a gente? Nosso problema é maior porque a gente foi atacado. Não é assim que todos os outros foram atacados. Aliás, em várias ocasiões, muitas dessas aqui juntaram e vêm nos atacar. E depois criaram sistemas onde eles todos têm benefício dentro daquele sistema, sobrevivendo ou vivendo sobre nossas costas, enquanto a gente tem que ralar, tem que estar fazendo o trabalho. Então essa galera toda tem impacto sobre a gente em diversas áreas de nossas vidas, certo? A gente tem que entender o que está acontecendo, onde essa luta realmente está indo, como nós vamos chegar, onde a gente está querendo chegar, o que foi estruturado desde o início, onde nós estamos agora, será que a gente perdeu no meio do caminho? Então volta, vê a história, vê o que a galera estava pensando, como que a galera estava pensando. E aqui a gente está falando sobre uma pessoa só. Esse aqui é um parte muito importante para a gente lembrar que a gente estava com o ouro e o prata. Nós colocamos, ele trouxe a Bíblia. Quando nós levantamos, tiramos nossos olhos fora da Bíblia, ele já levou nossa terra, ou tomou nossa terra e tomou tudo que a gente tinha e ainda pega a gente e vender e vira o produto dele. Até hoje a gente está aqui rodando como produto dele. Certo? A gente vem aqui como produto do mercado e a gente continua dentro do mercado, sendo o mesmo produto. Conseguir um pouco aqui, conseguir um pouco lá, pode ser vendido para lá, pode ser comprado para lá. Certo? Continua no mercado, não somos, depois desse trabalho todo, e o mercado existe, a gente não é dono, não somos parte não fazemos igual parte de patrões dentro desse processo todo. Nós simplesmente somos o produto. Essas aqui são algumas coisas que esse brother trouxe no livro dele, que é o The Promise Key. Algumas informações que o irmão trouxe aqui no livro, a chave prometido. Tem outras coisas que, como eu falei, vocês procuram o livro online, se entende inglês, pode estar traduzindo e compartilhando com a galera, certo? Então eu acho que eu tenho mais uma página aqui para a gente finalizar. Forward to the King of Kings, como vá ao Rei dos Reis, ou vem ao Rei dos Reis, de qualquer jeito. Forward quer dizer mova em direção ao Rei dos Reis. Então, essas são algumas coisas que ele falou. Se não me engano, eu vi antes, mas marquei aqui no final. E vamos ver o que ele colocou aqui para a gente refletir. Então, pronto. Aqui, deixa só para refletir de novo. Certo, então nós vamos dar uma olhada aqui no em direção ao Rei dos Reis. Lembrando que um cara está falando num tempo em que esse negócio está começando. Sei lá, se acabou de ser coroado, então essa informação está crua ainda, está novo ainda, tem que ser dirigido por muita gente, certo? Até hoje está tentando ser dirigido para gente que dizem que são Rastafari, mas está tentando mesmo dirigir ela ainda. Então vamos ver o que essa informação aqui está dizendo para a gente, para finalizar esse trabalho aqui. Então diz: Sua Majestade Rastafari é a cabeça de todos os homens, pois ele é o Deus Supremo. Agora, se no meu ponto de vista, Rastafari é o Supremo da gente, porque tu pega ele e tenta colocar ele sobre outros tipos de pessoas, outras galera, ninguém vai estar com isso não. Isso vai ser imposição. Tu vai ter que impor isso aqui. E a gente não está aqui porque a gente sabe o que foi imposição nesse processo todo. Então, para quem quer, pode vir e fazer parte. Mas entendendo bem o que é isso também, quando fala sobre Rastafari. Pode ver, sei lá, se faz coisas do seu maneira ou pode fazer parte de um corpo. Certo? Então, Sua Majestade Rastafari é a cabeça de todos os homens, pois ele é o Deus Supremo. Deus, em questão de homem, quando eu falo em Deus, eu tenho outros tipos de explicação, mas a gente vai com o que é o comum. Então, Deus Supremo. Seu corpo é a plenitude daquele que se une a todos. Agora, meus queridos, que este seja o nosso objetivo. Avante ao Rei dos Reis deve ser o grito da nossa esperança social. Então, como Rastafari, esse é nosso processo. A gente tem que estar com isso na boca, falando e se educando mais cada vez para que a gente pode educar os outros. Porque lá em cima ele fala que a gente tem que usar diplomacia e tudo. Encaminha ao Rei dos Reis para purificar. Encaminhei ao Rei dos Reis para purificar
nossos padrões sociais e nosso modo de viver. Uma nova forma, certo? Reconstrui e inspira nosso caráter. Reconstrui e inspire nosso caráter. Encaminhe ao Rei dos Reis para aprender o valor da masculinidade e da feminilidade. Encaminhe ao Rei dos Reis para aprender seu código de leis do monte, exigindo o amor absoluto, pureza, honestidade e veracidade. Esse aqui é como falando da Ma'at, certo? Os princípios, como é que você vai mover dentro desses princípios, tudo, dentro desse mundo todo. O que você vai usar para te blindar. Então você precisa de certos tipos de coisas como honestidade, veracidade, respeito, reciprocidade. Encaminha-se ao Rei dos Reis para aprender suas leis e ordem. Cadê? Fugiu, pô. E ordem social. Para que, de novo, encaminha-se ao Rei dos Reis para aprender suas leis e ordem social, para que a virtude eventualmente ganhe a vitória, para que a virtude eventualmente ganhe a vitória sobre o corpo e a alma, e que a verdade afasta a falsidade e a fraude. Os membros do Rei dos Reis levantem-se pelo amor de Deus e vestem suas armaduras. Certo? Então, refletindo totalmente sobre o que a gente passou nesse livro, a gente vê como o ancião estava pensando, mais ou menos quando ele produziu o texto, os pontos em quais nós tocamos, vamos já passar de novo rapidinho só para não esquecer. A gente fala aqui sobre a questão de ser crente dentro dessa questão. Rastafari fala, você sabe ou você não sabe. Esse negócio de estar crendo, dá espaço para imaginações que pode levar você a perder. E sua Bíblia fala, cuidado com aqueles que não deixam que seu próprio pensamento guia você ao controle das suas razões. Então a gente fala aqui sobre a questão da crença. Aqui nós tocamos na questão do jejum, a importância do jejum com esse mundo em que a gente vive hoje. A gente tem o homem branco com o seu sistema, a gente tem tudo isso imundício, como é que fala, que está ao nosso redor. E além disso aqui a gente tem o homem negro que opera com enganância dentro da gente, que alguns roubam a gente muita coisa, certo? A gente tem vários problemas do homem negro. O homem negro que bate na sua mulher, o homem negro que não está lá para sua família, o homem negro, porque a gente tem que reconstruir essa parada. Só quando ele fala dessa homem negro hipócrita, é esse cara que entregou tudo sua responsabilidade como um homem negro, que era para estar lá para proteger aquela mulher negra e aquelas crianças negras, porque o mundo já está querendo consumir eles. Então, mas ele não está lá. Então a gente tem que ir, cara, falando aqui que a gente precisa jejuar, andando nesse meio aqui para não perder e até para ter força para lidar com algumas dessas pessoas aqui, porque tu precisa estar firme e forte. O que mais nós tocamos? A governança, nós falamos sobre a questão de seu comportamento, o ato de diplomacia, quando você sai, você lida com as pessoas, responde eles com inteligência e tudo, certo? Seu caráter, sua maneira em se colocar. A gente fala da questão do estupro, questão muito séria que tem fortes repercussões até hoje. Até hoje. Essa é uma das questões do estupro que não é muito falado. O que mais nós temos aqui? Black people, arise and shine. Povo negro, povo levante e brilha. A gente fala sobre isso aqui, onde o povo negro, onde ele deixa como uma mensagem, não deixa que os oradores, os pastores, do doutrina do homem branco te confunde e faz com que você afasta dos ensinamentos dos lideranças. E eu nem vou colocar aqui só Rastafari, mas todos os lideranças e educadores negros, a qual muitas vezes, quando a gente lê coisas do branco, a gente quer afastar do nosso próprio povo, porque a intenção é isso, entendeu? Afasta você do seu próprio conhecimento. Então está dizendo aqui, arise, levante e brilhe, que quer dizer, busca o conhecimento, sei quem você é e
cola com quem tem esse conhecimento para que você também pode adquirir e torna um transmissor desse conhecimento. Então ele está dizendo, the White Man Doctrine has forced us.